Salve, salve, careca na área. Bom, galera, hoje eu vou trazer um vídeo aqui que é meio complexo. Por quê? Hoje eu vou estar trocando uma ideia do porquê que eu não curto renda fixa, porém utilizo. Então a gente vai trocar uma ideia sobre isso, porque que eu não gosto muito, não acho que faça muito sentido investimentos em renda fixa, mas eu compreendo a necessidade dele em alguns momentos, igual a gente já tem até vídeo aqui no canal de 4 motivos, acho, que eu utilizo renda fixa. Então, se você quiser dar uma olhadinha, você pode até tá vendo, fechou? Se inscreve aí, deixa o like e segue a gente lá, Careca Investidor no Instagram. Bora lá! Então, galera, eu entendo a necessidade de renda fixa por diversos motivos, seja ela reserva de emergência, reserva de oportunidade, diversificação, perfil, tudo mais. Por que que eu não curto essa ideia de investimentos em renda fixa? Geralmente, as pessoas olham para a renda fixa com um olhar sobre risco, que ela é segura. Mas eu acredito que essa segurança, ela é uma falsa segurança. Por quê? O que são investimentos de renda fixa? Geralmente são investimentos onde você põe dinheiro e recebe dinheiro. Então, beleza. Então você, aqui no caso, investindo no Brasil, você compra em real e recebe em real. Esse que você recebe é a taxinha de juros que ele te remunera nessa aplicação. Beleza. Por que eu não gosto? Primeiro que risco está atrelado a retorno, geralmente é muito limitado o seu ganho. E isso não é sobre ganância, é sobre simplesmente ser um retorno baixo. Quando você pega a inflação do período, ou seja, o poder de compra que você perde ao longo do tempo, esse rendimento, ele acaba que não repõe esse aumento dos preços nas coisas. Então, meio que a grande maioria dos investimentos hoje no mercado, dependendo da situação, eles nem recompõem a inflação do período. Então ele só vai meio que fazendo uma correção ali de valor e se der algum rendimento, um rendimento baixo. Então esse é um dos primeiros motivos que eu não gosto muito. Outras coisas. A nossa moeda fiduciária, ela fica sempre na mão do governo. Então o governo ele consegue emitir títulos de dívida, ele consegue imprimir dinheiro, ele consegue fazer diversas formas que a nossa moeda pode ficando desvalorizada na parte da impressão de dinheiro principalmente. Aí, o que acontece? É dinheiro sendo emprestado para receber dinheiro mais dinheiro. Não acho muito atrativo. Eu gosto de investir sobre a ótica de geração de caixa. Então, por exemplo, quando você compra ações, você usou dinheiro para comprar uma sociedade em uma empresa que vende ou presta serviços e gera caixa, ou seja, ela gera dinheiro, porque ela faz vendas, presta serviço, gera dinheiro, gera lucro, na grande maioria dos casos, né? É óbvio que você tem que fazer uma boa análise, entender o mínimo necessário para poder saber no que você está investindo e entender a questão de precificação, mas são empresas que geram caixa. E elas não geram um caixa em um mês, em 2 meses. Elas geram um caixa futuro ao longo do tempo. É claro que, em alguns casos, pode acontecer alguma falência, algo do tipo, mas acaba sendo a minoria, beleza? Então, eu gosto de utilizar a minha grana para utilizar dinheiro para comprar posições em ativos geradores de caixa. Por quê? Ativos geradores de caixa, como no caso das empresas ou fundos imobiliários. O que são fundos imobiliários? É um prédio lá que é gerido por uma gestora. Aquele prédio ele vai ser alugado, vai ter toda a questão de manutenção dele gerida e ele vai gerar um lucro sobre os aluguéis. Beleza, então ele gera caixa. Por quê? Ele gera dinheiro sobre os aluguéis que são pagos pelos inquilinos. No caso das empresas, ele gera caixa por causa dos produtos que são vendidos ou serviços que são prestados. Então, por que isso é atrativo ao meu ver? Geralmente, em alguns casos acaba não acontecendo por questão de concorrência ou tentar ganhar share de mercado, mas geralmente as empresas acabam conseguindo fazer um repasse atrativo de inflação em seus produtos ou serviços ao consumidor. Então, você já compreende que existe uma correção de valor, se você for para pensar, porque se ela repassa, então ela meio que não está sendo lesada, entre aspas, por aquela inflação do período. É claro que não é assim que ocorre sempre, tem momentos que não dá para fazer repasse, senão você pode perder share e tudo mais. Mas a questão é essa. Então, você acaba tendo uma proteção, em alguns casos, em relação a isso, em contratos de aluguéis que são corrigidos por IGPM ou IPCA. Na questão dos produtos, você tem acréscimos de preços e tudo mais. Então, tem ali uma preservação de valor. Apesar de o pessoal achar que renda variável é o bicho papão. E que, com certeza ele tem mais risco. A diferença
é que ela balança o preço das ações e dos fundos imobiliários ou de qualquer outro ativo e você consegue ver ali 24 horas por dia o preço que está a sua cota. E na questão de renda fixa, você tem essa sensaçãozinha mais segura, por quê? O governo vai lá e imprime 2 trilhões de dinheiro. Você olha para o seu Banco Itaú, ou qualquer outro banco que você tenha, você tem lá, digamos, 10 mil reais na conta. Aí o governo vai lá e imprime não sei quanto de grana. Você olha pro Itaú, ele continua tendo 10. Você fala assim, ah, que belezinha. Tinha 10, tô com 10, tá tudo em ordem. Você olha pra renda variável, nossa, coloquei 10, vai pra 15, vem pra 7, vai pra 11, meu Deus. Só que olha aqui a percepção. Você tinha, no caso ali do banco que eu falei, você tinha 10 mil aplicado, por exemplo, em renda fixa. O governo faz o que ele bem entender, você continua com os 10 mil. Você não tem uma percepção de perda nesse momento, porque o que você está vendo não está sendo alterado. Mas que hora que você vai sentir essa perda? Na hora que nem você está sentindo agora, porque do mesmo jeito que eu estou pagando R$ 6,90 no combustível, você deve estar pagando também e pagando mais. Você vai lá no mercado com 200 conto, você sai com 15 produtos, nem isso, 10 produtos. Então você olha, vê o mesmo valor, porém você não consegue ver a corrosão que isso faz na sua grana. Você tinha 10 mil, olha, continua tendo 10 mil, mas compra quantidades de produtos ou serviços diferentes. Então, por isso que eu falo que é uma falsa sensação de segurança. Aí, voltando para a questão das empresas, então elas fazem esse repasse, geralmente, né? Em alguns casos não, em alguns casos sim, mas elas fazem esse repasse. Você investindo em renda variável, você tem ativos geradores de caixa que ao longo do tempo vão fazer uma gestão interessante sobre essa questão inflacionária para conseguir ter margens e conseguir ter um retorno atrativo ao longo do tempo. A renda variável, o que acontece? Você vai lá e compra a cota, independente do valor que ela esteja. Mas a empresa, ela continua a empresa tem pessoas ali dentro, tem departamento de marketing, departamento de vendas, departamento de tudo. É uma empresa normal, igual você tem seu trampo, eu tenho meu trampo e as coisas vão funcionando. O que acontece? As empresas têm projetos. Esses projetos, eles podem dar bom ou dar ruim. Pode acontecer às vezes, né? De um projeto não sair tão bem quanto o esperado. Mas tem todo um estudo por trás, tem toda uma proposta ali para que ele saia de acordo com o esperado. E ao longo do tempo, o seu capital, ele tende, se você fizer boas escolhas de boas empresas, conseguir fazer uma análise interessante, o seu capital tende a valorizar muito, principalmente em questão a cota, porque se a empresa estiver tendo um resultado atrativo, um resultado de caixa, de lucro atrativo, tecnicamente a cota sobe também. Então você consegue ter uma valorização de capital frente à cotação por ter comprado empresas geradores de caixa e com uma ótima gestão de recurso. Essa empresa ela tende a aumentar lucros e ir crescendo ao longo do tempo. Então, você vai ganhando tanto em lucratividade da empresa quanto em questão da cota. E você nunca sabe o que vai... Você nunca sabe assim. Você sabe se acompanhar as questões de RI e ver qual que é a proposta futura da empresa. Mas, de repente, acontecem algumas aquisições, acontecem coisas, você vê lá, Netflix compra 3 não sei o que, 3 no mercado gaming, por exemplo. Aí, pum, você já sabe o quê? Você sabe que vai dar bom? Não necessariamente. Você sabe que tem uma proposta ali que ele vai talvez gerar mais caixa. E isso pode melhorar a lucratividade dele. Você pode ver, por exemplo, sei lá, digamos a Cogna, que é uma empresa do setor de educação. Ela está entrando para esse segmento de ensino à distância, tentando estruturar a plataforma. Isso abre um leque de oportunidades. É um oceano de dinheiro onde ela consegue rentabilizar. Você talvez não saiba de fato a estratégia certinha que ela vai tentar atingir, mas você sabe que tem ali um oceano de grana. Então é por isso que eu acho atrativo. E então, por incrível que pareça, é até meio louco, mas às vezes na minha opinião, renda fixa acaba sendo muito mais arriscado do que a renda variável. Entende? Porque na renda variável a coisa vai rolando. É o mundo real puro, entendeu? É business, é locação de imóveis, é tudo. As coisas vão girando, projetos vão rolando, vai gerando novos projetos que vão gerar caixa, vai melhorar a margem. É claro que
vai ter problemas, vão ter empresas que vão dar prejuízo, vão ter empresas que vão falir, é normal, mas esse é o risco do jogo. A questão é, se você fizer boas escolhas, entender mais ou menos o que está fazendo, acompanhar resultados, ter uma percepção mais macro sobre seus investimentos, você tende a fazer melhores escolhas e reduzir um pouco esse risco. E mesmo que ocorra, talvez você tenha lá 10 empresas no portfólio, 7 vão bem, 3 vão mal, isso vira uma rentabilidade extremamente atrativa. Por quê? Quando vai mal, qual que é o pior cenário? Pior do pior cenário é perder 100%, certo? Não tem como descer. Você pôs lá 5 mil numa empresa, o pior cenário é eu perder esses 5 mil. Na outra empresa, você colocou 5 mil. Não tem como prever o melhor cenário. O teto, a gente nunca enxerga. A gente vê o chão. A gente sabe o quanto é o máximo que a gente perde, mas a gente não sabe o máximo que a gente ganha. Então, se você fizer boas escolhas, entender realmente o que você está fazendo e melhorando esse seu processo ao longo do tempo, você aumenta muito mais as suas chances de ganho do que de perda. Até porque para perder é 100%, para ganhar não, entendeu? Pode multiplicar por 2, por 5, por 10. Então, é por isso que eu acho atrativo. Eu acredito que você traz uma rentabilidade do longo prazo ao curto prazo de uma forma mais fácil e tem que tomar cuidado com a questão da ganância, né? Porque, que nem eu falei, não é sobre ser ganancioso, mas tome cuidado para que a ganância não te pegue e você acabe fazendo escolhas equivocadas ao longo do tempo. Então, era isso, espero que o vídeo tenha ficado interessante. Se você curtiu, deixa o like aí, se inscreve no canal, segue a gente lá no Instagram, Careca Investidor. E lembrando que isso daqui não é recomendação. Por mais que eu ache interessante renda variável, tem pessoas que não têm o perfil e tá tudo bem, até por isso que a gente tem aquele negocinho lá de descobrir o perfil conservador, moderado, arrojado. Não é uma dica, não é nada, é só a minha opinião sobre renda fixa, renda variável. Você talvez pode pensar diferente e tá tudo bem. Se você quiser deixar alguma coisa aí também, comenta aí embaixo. Então, era isso e valeu!